filme Vingadores Guerra Infinita, lançado em 2018, o vilão Thanos tentou fazer com que metade da humanidade desaparecesse. Thanos, um ser alienígena superpoderoso, era um nihilista. Como Malthus, ele acreditava que a produção de recursos seria incapaz de acompanhar o crescimento populacional, o que geraria fome, miséria e sofrimento. Como um justiceiro social, imbuído das melhores intenções, sua pseudo-solução era simplesmente matar metade da população do universo. Assim como o Estado faz conosco cotidianamente, ele acreditava que o sacrifício de inocentes seria justificado em nome de um suposto bem maior. O bem maior é um conceito rotineiramente usado por políticos para ganhar poder e moer liberdades. Esse conceito vem de uma perspectiva utilitarista, de que é necessário levar a maior quantidade do que é bom para o maior número possível de pessoas. Mas quem vai determinar isso? Preferências são subjetivas. O que é considerado melhor por uma pessoa não é necessariamente por outra. Logo, o bem é incomensurável. Sendo assim, não há como quantificá-lo e muito menos maximizá-lo. Mesmo que fosse possível quantificar o bem maior, ainda assim não seria ético implementá-lo coercitivamente. Infelizmente, a justificativa para medidas políticas extremas é sempre essa do bem maior. Nesta crise, façam o que estamos mandando, porque sabemos que as boas consequências de nossas medidas compensarão seus impactos negativos. Quem defende essa posição está aceitando que os fins justificam os meios, que basta identificar supostas consequências de um pacote de medidas coercitivas como o bem maior que a discussão se encerra. É para o seu próprio bem, dizem. Thanos era um desses. Apesar de pretender matar indivíduos inocentes, ele acreditava piamente que agia em nome de uma nobre causa. Esse tipo de tirania do bem é perigosíssimo. Como o autor britânico Clive Staples Lewis escreveu apropriadamente, de todas as tiranias, aquela sinceramente exercida pelo bem de suas vítimas pode ser a mais opressiva. Seria melhor viver sob um ditador explorador do que sob bisbilhoteiros morais onipotentes. A crueldade do ditador pode esmorecer, sua cobiça pode eventualmente ser saciada, mas aqueles que nos atormentam para o nosso próprio bem o farão para sempre, porque o fazem com a aprovação de suas consciências. Assim, devemos ter muito cuidado com quem quer nos retirar liberdades para nosso próprio bem. O que poderia nos confortar é que Thanos é apenas um personagem de ficção e, ademais, apresentado corretamente como um vilão. O apavorante, porém, é que o raciocínio de Thanos é o mesmo de muitos ambientalistas, que não se furtam de exigir sacrifícios em nome dos supostos perigos da superpopulação. E eles, assim como o supervilão, defendem medidas extremas, que violam nosso direito natural à autopropriedade em nome de um bem maior. Embora ainda não tenham levado a medidas tão radicais quanto as de Thanos, as ideias de Ehrlich e seus asseclas contribuíram para violações à autopropriedade em vários países. A China é o caso mais extremo de controle populacional. Em 1979, o país instalou uma política de filho único que durou até 2015. Nesse período, casais podiam ter apenas um filho, salvo aqueles em zonas rurais ou pertencentes a algumas etnias, que podiam ter uma segunda criança. A partir de 2015, o limite geral passou a ser de 2 filhos por casal. Para fazer cumprir essa legislação, o Estado forçou e continua forçando o uso de contraceptivos, abortos e esterilização. Além disso, impõe pesadas multas para aqueles casais que ultrapassam o limite arbitrário imposto pela ditadura comunista. Ainda que de forma não tão radical, medidas de controle populacional também foram implementadas em outros países. O método mais comum foi o da esterilização compulsória, usado em países como Bangladesh, Bolívia, Índia, Indonésia, México e Peru. Na Índia, em 1976 e 77, funcionários do governo esterilizaram 8 milhões de homens e mulheres, subornando-os com comida e dinheiro ou retirando seus benefícios sociais caso não se submetessem. No Peru, nos anos 1990, o então presidente Alberto Fujimori implementou um programa de esterilização compulsória eugenista voltado às etnias indígenas. Independentemente de qualquer discussão utilitarista, o problema em políticas malthusianas de controle populacional como essas é ético. Como qualquer medida coercitiva, tais políticas representam uma clara violação do direito à propriedade privada e são, portanto, antiéticas. Não compete a políticos ou a seus comparsas tecnocratas decidirem o número de filhos que um casal tem ou deixa de ter.
Voltando para o filme dos Vingadores, de todos os heróis que combatem o supervilão, apenas o libertário Capitão América pareceu entender isso. Não negociamos vidas.